boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira. Sextou, hein, galera? Vamos até às 3 da tarde trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o Tremendo. Eu gostei do Tremendo. O nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Depois de Natal, depois de 3 quilos a mais adquiridos na ceia, no almoço e na janta de Natal. Mas aí a gente segue aí, 2025, o shape vem. O popular encheu o pandu. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. O Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aí é o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o Hora do Esporte. A comunidade surda acompanha em peso aqui o nosso programa. Obrigado pela audiência de todos vocês, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora do Esporte de hoje revivendo o ano de 2024 para algumas equipes esportivas aqui da nossa cidade. As temporadas para os times profissionais foram intensas, cheias de bons e maus momentos, de vitórias e de derrotas, de alegrias e também frustrações. E a gente começa falando do vôlei São José, que teve quase de tudo. O João Delfino vai trazer os detalhes para a gente. Solta, Matheus! Hoje, na nossa retrospectiva, vamos contar como foi a trajetória do vôlei São José nesse ano de 2024, que na verdade começou ainda em 2023, com a disputa da Superliga Masculina, temporada 23-24. O time estava voando em quadra e ainda no ano passado engatou 9 vitórias seguidas nas 9 primeiras rodadas, fechando o ano como líder da competição, mas sempre seguido de perto pelo todo-poderoso Cruzeiro. Em 2024, o São José começou com a mão direita. Logo no dia 5 de janeiro, os comandados de Carlos Schwanck venceram fora de casa o Blumenau por 3-0 em jogo válido pela 10ª rodada. Na sequência, o jogo mais aguardado da competição até aquele momento. O líder São José iria até Contagem, em Minas Gerais, para enfrentar o vice-líder Cruzeiro. E em uma partida com mais de 3 horas de duração, o São José venceu a Raposa das Quadras por 3-2 e manteve a invencibilidade e a liderança da competição. Na última rodada da primeira fase, nova vitória fora de casa, novamente por 3-2, só que desta vez contra o Joinville, resultado que sacramentou o vôlei São José como líder do primeiro turno da Superliga. O retorno começou com o São José visitando e mantendo a boa fase ao vencer o Montes Claros por 3-0. E naquela ocasião já estávamos no final do mês de janeiro e as atenções se voltaram para a Copa Brasil, que reuniu os 8 melhores times do primeiro turno da Superliga. O São José, como líder, enfrentaria o 8º colocado, que naquela oportunidade era o Campinas. As atenções também se voltaram para o técnico Carlos Schwanck, que justamente nesse período recebeu e aceitou um convite para dirigir a seleção masculina de vôlei do México. Mas segundo o próprio Schwanck, nada atrapalharia a sequência de trabalho no São José. Não coincide calendário, só ali assim um pouquinho para depois do Paulista tem alguns eventos, mas só tem a agregar todo o nosso projeto e a minha carreira também. A notícia, de certa forma, surgiu como uma bomba naquele momento positivo que o time vivia na Superliga e à beira da disputa da Copa Brasil. E por falar em bomba, um surto de gastroenterite, o popular piriri, em pelo menos metade do elenco joseense, obrigou o adiamento da partida eliminatória contra o Campinas para o dia seguinte da data oficial. E ainda sentindo os efeitos estomacais, o apático São José acabou eliminado em plena Farmaconde Arena pelo placar de 3-1 e frustrou as pretensões da equipe de conquistar o primeiro título nacional. Já em fevereiro, mais uma oportunidade de levantar uma taça, desta vez internacional. O time seguiu para Blumenau, em Santa Catarina, para a disputa do Sul-Americano de Clubes. Na estreia, vitória fácil contra o CDV do Uruguai por 3-0. E na segunda partida, um novo 3-0, desta vez contra o Policial Vôlei da Argentina,
que assegurou o primeiro lugar no grupo e vaga nas semifinais. Porém, no confronto eliminatório contra o Ciudad Vôlei, também da Argentina, derrota por 3-1 e mais uma eliminação precoce. E nem a vitória joseense contra os donos da casa, o Blumenau, que garantiu o terceiro lugar na competição, amenizou o gosto amargo de não estar em uma final brasileira em um torneio internacional. Essa final seria justamente contra o Cruzeiro, que só para variar conquistou mais um título, o 10º da competição. De volta à Superliga, o São José conheceu a primeira derrota, em jogo válido pela 13ª rodada, contra o Guarulhos, em casa, por 3-1. Mesmo com um revés, a competição nacional seguia emocionante, com São José e Cruzeiro brigando pela liderança, que ainda era dos joseenses. E entre tropeços e vitórias de ambas as equipes, a 21ª e penúltima rodada marcou o encontro entre os paulistas e mineiros. O vencedor certamente garantiria o primeiro lugar na classificação geral. E mesmo com a partida sendo realizada na Farmaconde Arena, veio o troco cruzeirense, com um sonoro 3-0, que garantiu para o time mineiro a liderança da competição. E mesmo com o São José vencendo fora de casa o Joinville por 3-0 na última rodada, o Cruzeiro terminou a primeira fase como líder geral, porque também venceu seu último confronto. Assim, o time do técnico Carlos Schwanck terminou a fase de classificação na segunda posição, com uma campanha de 18 vitórias e apenas 4 derrotas em 22 jogos. Já nos playoffs de quartas de final, um encontro com o Joinville, 7º colocado no geral. Favoritos para o duelo, o São José foi derrotado na primeira partida jogando em casa por 3-1. No segundo jogo, uma nova derrota seria o fim da linha para o São José. Mas com uma atuação irretocável, o São José fez 3-0 fora de casa e trouxe a decisão da vaga novamente para São José dos Campos. E com a arena praticamente lotada, o São José decepcionou e deixou escapar por entre os dedos a classificação para a semifinal, ao perder em casa para os catarinenses por 3-1, dando adeus também ao sonho do primeiro título da Superliga. E por falar em adeus, quem deixou o clube foi o técnico Carlos Schwanck, e ele puxou a fila, seguido pelos principais atletas da temporada. O ponteiro Douglas Souza e o levantador Matheus Brasília foram para o Cruzeiro, e o oposto Felipe Roque foi jogar no Japão. Além deles, João Franck, Barreto e Ademar não tiveram um contrato renovado. Mas as mudanças também aconteceram fora das quadras. No mês de maio, o Vôlei São José anunciou a troca do seu patrocínio master. A cor laranja deu espaço para o azul e o verde em seu novo uniforme. O elenco foi todo reformulado e apenas 3 atletas permaneceram. Para o comando do time, o escolhido foi um velho conhecido, Reinaldo Bacilieri, que já tinha trabalhado no São José, participando da conquista da Superliga B, lá em 2014. O início dos trabalhos, porém, não foi como planejado. No Campeonato Paulista foram 5 derrotas seguidas nos primeiros jogos e apenas 2 vitórias, que resultou em uma eliminação precoce e fora dos planos ainda na primeira fase. Já na Superliga, na temporada 2024-2025, os joseenses estrearam com vitória e muito sofrimento, em casa em jogo contra o Minas. E o campeonato segue, e vamos ver como será o desempenho do Vôlei São José neste ano de 2025. Valeu, Joãozinho. Obrigado pelas informações aí, esmiuçando o ano de 2024 da equipe do Vôlei São José. Começou bem, mas não está terminando muito legal, né, Bruno? Tá bem complicado para o São José. O São José está aí entre trancos e barrancos aí. Essa primeira parte, esse primeiro turno da Superliga terminou mal. Começou bem, mas terminou mal. Achei que o São José poderia engrenar nesse primeiro turno, mas infelizmente não. Vamos ver agora para esse segundo turno a partir de 2025. Vamos dar uma olhadinha aqui. Matheus, coloca pra gente os jogos do São José neste primeiro turno da Superliga. Como o Brunão disse, começou bem, vencendo uma das equipes favoritas aí ao lado do Cruzeiro. O Minas venceu por 3-2. Depois veio uma cacetada aí do São José. Perdeu várias partidas em sequência. E derrotas seguidas, né? Exatamente. Uma campanha realmente ruim do São José. E vai fechar o ano. Jogou no último dia
dia 23, antes do Natal, enfrentou o Suzano lá na Arena Suzano e acabou perdendo por 3-0. A classificação deste momento da Superliga mostra ali, Cruzeiro líder, 29 pontos, seguido pelo Minas, Campinas, Praia Clube, SESI, Suzano que subiu, era um confronto direto ali, do 9º contra o 10º colocado. O Suzano era o 9º, com a vitória foi para 6 pontos, Blumenau e Joinville seriam os 8 classificados. O São José permanece ali na antepenúltima posição, na 10ª posição, com apenas 9 pontos conquistados. A rodada para o São José já começa no dia 8 de janeiro. O segundo turno começa justamente indo até Minas Gerais para enfrentar o Minas. É o primeiro jogo do ano de 2025 para a equipe do São José. Já pega uma pedreira, aliás, só tem pedreira. Tirando os 2 times de Goiás, né? O restante é pedreira para a equipe do São José, Brunão. E o São José tá vendo o Guarulhos, o grupo ali subir e o São José ficando para trás, né? Pega esse time aí do Minas, tem que vencer, tem a obrigação de vencer, sendo fora de casa, para não deixar desgarrar tanto ali o grupo dos 8. Pois é, vamos acompanhar muito em 2025 esse vôlei São José. Esperamos uma recuperação da equipe para pelo menos entrar entre os 8 e disputar pelo menos um playoff de quartas de final. É isso que a gente espera para o vôlei São José, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, vamos falar tudo sobre o São José Águia do Vale. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, seguindo com as retrospectivas das principais equipes profissionais da nossa cidade. Agora é hora de falarmos da Águia do Vale. O São José, que em 2024 teve o seu segundo ano com a SAF à frente do clube, e a temporada começou com a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. O nosso repórter Paulo Ricardo conta pra você como é que foi. Solta, Matheus! Hoje, na nossa retrospectiva do esporte, iremos falar da Águia do Vale, porque 2024 foi um ano cheio de diferentes emoções para o torcedor. Na segunda temporada da SAF, após um primeiro ano de sucesso, com acesso na Série A3 e o vice-campeonato da Copa Paulista, o São José tinha um grande desafio pela frente: disputar o Campeonato Paulista da Série A2 depois de 10 anos. Além do retorno ao cenário nacional, com a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O comando da Águia do Vale seguia nas mãos do técnico Ricardo Costa, que faria sua primeira participação numa Série A2 de Paulista, após conquistar diversos acessos em divisões menores, inclusive com o próprio São José. O time foi formado com uma mescla de jogadores remanescentes da temporada vitoriosa de 2023, com atletas que foram contratados para 2024, como o zagueiro Lázaro e o volante Diogo Marzagão. Com a bola rolando, a estreia foi diante da torcida, contra um dos favoritos a voltar à elite paulista, o Noroeste de Bauru, no Martins Pereira. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Noroeste abriu o placar, mas Nicolas e João Gabriel viraram a partida e deram a vitória ao São José no retorno do clube à Série A2. A partir daí, a Águia do Vale voou para o topo da tabela, fazendo o torcedor sonhar com acesso. Foram 7 vitórias e 5 empates, e uma invencibilidade de 12 rodadas. Destaque para as goleadas no Martins Pereira, contra o Juventus por 5-0 e contra o Comercial por 4-0. Nesse período, a 10ª rodada da competição aguardava o esperado Clássico do Vale, que voltou a acontecer após 9 anos. 17, se considerarmos apenas jogos válidos pela Série A2. No dia 21 de fevereiro, Taubaté e São José se enfrentaram no estádio Joaquinzão, a casa do burro, e em uma partida que o Taubaté foi melhor, o 0-0 não saiu do placar. Ninguém imaginava, mas uma reviravolta começava ali. Na sequência, mais 2 empates, outro 0-0 fora de casa, desta vez contra o Linense, e 1-1 em casa contra a Portuguesa Santista, deixavam o torcedor apreensivo. A apreensão aumentou ainda mais após a primeira derrota, na antepenúltima rodada do campeonato, um 2-1 contra o Velo Clube em Rio Claro. Depois, mais 2 derrotas nas 2 últimas rodadas, primeiro em casa para a Ferroviária por 2-1 e o São Bento em Sorocaba por 2-0. O São José, que começou o campeonato só ganhando, terminou a primeira fase da Série A2
só perdendo, e mesmo assim assegurou a segunda colocação geral, com 26 pontos. Desconfiado, o torcedor tinha a esperança que a Águia do Vale, do início da competição, aquela que só ganhava, voltaria a entrar em campo. Afinal, todos dizem, o mata-mata é um novo campeonato. Nas quartas de final, o São José enfrentou o seu primeiro algoz na competição, o Velo Clube, que se classificou na 7ª posição e que tinha em seu ataque o reforço do atacante Caio Mancha, aquele que inclusive foi cogitado no próprio São José. No jogo de ida, em Rio Claro, vitória dos donos da casa por 2-1. No jogo de volta, o Martins Pereira estava lotado e viu o Velo Clube abrir o placar com Léo Campos. João Gabriel empatou a partida, deixando tudo igual. Mas justamente ele, o atacante Caio Mancha, fez o segundo do Velo e o sonho do acesso à primeira divisão acabava ali, com uma eliminação amarga e dolorida. Pois é, Bruno, a gente dividiu em duas partes, depois a gente vai falar do Campeonato Brasileiro do São José, mas começando pelo Paulista, tinha uma grande expectativa com relação à disputa desta Série A2. O São José começou bem demais, né? Engatou aquela sequência de vitórias e aí veio a partir do jogo contra o Taubaté, o São José não ganhava mais, né? E aí teve a permanência do Ricardo Costa, muitos defendiam, eu inclusive, defendia que era um momento de troca no São José, antes mesmo até de terminar o campeonato, poderia acontecer essa troca, mas entendo a diretoria por ter mantido até o final do campeonato, até pelo que disse o Paulo na matéria, né? O mata-mata acaba sendo um novo campeonato, mas mostrou que não surtiu muito efeito e o São José foi eliminado para a equipe do Velo Clube. O que dá para falar dessa campanha dentro do Paulista, Brunão? Foram 3 momentos aí, eu acho, que do São José nesse Campeonato Paulista da Série A2 de 2024. O primeiro deles, antes de começar, a incógnita, né? Todo mundo gostaria de ver, gostaria de saber, ou estava curioso para saber como seria o Ricardo Costa na primeira Série A2 dele, da carreira dele como técnico, né? Ele que foi técnico de Série A, com acessos em Bezinha, com acessos em Série A3, e agora seria a primeira, né? Foi a primeira Série A2 dele, todo mundo, como é que vai ser? E aí depois veio um momento de empolgação, né? E justificado, porque o São José passou muito tempo invicto, muito tempo vencendo e muito tempo na parte de cima da tabela, né? Entre primeiro e segundo ali, disputando com o São Bento, primeiro e segundo colocado. E aí veio o momento da frustração, quando, como você falou, todo mundo, ou pelo menos a parte joseense, esperava a vitória do São José contra o Taubaté fora de casa, um jogo que o Taubaté foi até melhor, merecia a vitória, e aí a partir daí alguma coisa aconteceu que, ou coincidentemente, o São José acabou numa ladeira abaixo, classificou ainda em segundo lugar na tabela, mas caiu precocemente para o Velo Clube que se reforçou muito, trouxe o Caio Mancha, que é um grande jogador, um grande atacante. Fazedor de gols em momentos decisivos, né? Exatamente, e acabou aí caindo precocemente aí nas quartas de final do Campeonato Paulista. Pois é, realmente frustrou o torcedor muito por conta do que produziu o São José nas primeiras rodadas, né? Se mantendo à frente da competição e aí a coisa realmente não deu certo. Alguma coisa aconteceu dentro daquele elenco do São José que realmente a gente não ficou sabendo, mas não deu certo realmente. Porque o Velo Clube era uma boa equipe, mas não era uma equipe tão superior assim para vencer o São José em 2 jogos, mas venceu por méritos, venceu dentro de campo, dentro das 4 linhas, acabou sendo merecido, mas não era um time fora do comum. Acabou sendo campeão da competição, mas realmente, enfim, algo aconteceu. Acho que se reforçou melhor que o São José. O São José trouxe alguns jogadores também que não renderam, né? Então, o Velo Clube nessa fase final se reforçou melhor que o São José. Pois é, faz parte agora pensar, Série A2 está aí para começar, já estamos pensando em 2025, mas 2024 não acabou ainda para o São José não. A gente vai para o último intervalo do dia, na volta a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, a volta do São José ao cenário nacional e olha, foi pior que o Paulista. Não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, seguindo com a retrospectiva da Águia do Vale. Após a frustração no Campeonato Paulista da Série A2, não tinha muito tempo para chorar a eliminação. Afinal, São José estava de volta ao cenário nacional do futebol brasileiro com a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O Paulo Ricardo continua contando essa história para você. Diz aí, Paulito! Passado o choque da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2, o São José virava a página para focar na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, 24 anos depois da sua última disputa. Mas uma dúvida pairava no ar: manter ou não o técnico Ricardo Costa? Ele que teve sua primeira chance em uma Série A2 e que na reta final acabou fracassando no momento decisivo. Ele merecia uma nova chance? Inclusive, a chance de também fazer a sua estreia em campeonatos nacionais? A diretoria entendeu que sim, mas não durou muito. Com a permanência de Ricardo Costa, os dirigentes apostaram na base que atuou no estadual, somado a algumas novas peças que chegaram para reforçar o elenco, como os atacantes Carlos Eduardo e Sávio Santos, além do meia Franco. O São José caiu em um grupo com Inter de Limeira, Santo André e Água Santa de São Paulo, o vice-campeão paranaense Maringá, os mineiros Pouso Alegre e Patrocinense, além do desconhecido Costa Rica do Mato Grosso do Sul. A estreia foi justamente contra os sul-matogrossenses em casa, e o São José tropeçou contra aquele que muitos tinham como time mais fraco do grupo, um 0-0 morno diante da torcida. Na segunda rodada, derrota acachapante por 3-0 fora de casa contra o Pouso Alegre, em Minas Gerais. A derrota só aumentou a crise, que vinha desde a Série A2 e com 10 jogos sem vitória, que começou com empate contra o Taubaté na Série A2. O técnico Ricardo Costa não resistiu à pressão e acabou demitido. Para o seu lugar, chegou o Sérgio Guedes, ex-goleiro da Águia nos anos de 1990. Mas mesmo com o novo comandante, as vitórias teimavam em não vir. Nos 5 primeiros jogos com o novo professor, foram 4 empates contra Santo André, Inter de Limeira, Água Santa e Maringá, e uma derrota inesperada, de virada para o Patrocinense fora de casa. O primeiro triunfo na Série D aconteceu apenas na primeira rodada do retorno, justamente contra os mineiros de Patrocínio, que já estavam nas cordas da competição com problemas extracampo. Um sonoro 6-0 acendeu um fio de esperança pelos lados do Martins Pereira. Mas o time na sequência voltou a perder, desta vez para o Maringá, fora de casa por 3-0. Empatou com a Água Santa sem gols. Até surpreendeu ao vencer em Limeira a favorita Inter por 2-1, dando ainda uma sobrevida ao time, que logo morreu na competição com a goleada sofrida fora de casa para o Santo André por 4-1, e já não tinha mais chances de classificação. E apenas cumpriu tabela nas 2 últimas rodadas, empatando em casa por 1-1 com Pouso Alegre e um 0-0 contra o Costa Rica em Mato Grosso do Sul, finalizando a participação melancólica da Águia do Vale no seu retorno ao cenário nacional, com apenas 14 pontos na vice-lanterna do Grupo D. Com a eliminação precoce, o técnico Sérgio Guedes e a diretoria da Águia não se acertaram e o treinador deixou o clube, o que para alguns foi um erro, pois queriam ver o ex-goleiro dirigindo o clube desde o começo de uma temporada à frente da Águia do Vale. No entanto, 23 dias após a saída do experiente treinador, Moacir Júnior foi anunciado como novo comandante da Águia do Vale para a temporada 2025, e com ele, a esperança de uma boa temporada, assim como foi o ano de 2023. Tá aí, Brunão, o Campeonato Brasileiro, havia uma expectativa, né? Aquela volta do São José ao Campeonato Brasileiro e tudo mais, mas também não foi legal. Acho também que a permanência do Ricardo Costa acabou atrapalhando essa sequência aí que o São José tinha pela frente no Campeonato Brasileiro, teve que trocar no meio, aí o Sérgio Guedes chegou, o Sérgio não falou com essas palavras, mas deu a entender que o elenco, na visão dele, foi montado de forma errada, ele teve que trabalhar, também não conseguiu dar jeito e o São José foi eliminado na vice-lanterna do grupo.
Falei aqui da montagem dos reforços que o São José trouxe para a fase final do Campeonato Paulista. Na Série D também não foi totalmente diferente. Acho que o Ricardo se perdeu muito, né? Não sei como que ele fez esse trabalho de recolher ou informações dos novos reforços, tanto que trouxe o nosso querido Sávio Santos, que não queria ser chamado de Sávio Santos para evitar comparações com o Silvio Santos. Teve isso. E aí o rapaz, ele veio do São Caetano, que caiu para a 4ª divisão do Campeonato Paulista, para jogar uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, é outro patamar, é outra história. Então, e acabou perdendo um gol feito num jogo que ele fez aqui com a camisa do São José. Então, a montagem, essa reformulação do elenco também do São José acabou sendo mal feita. E eu acho que assim, lógico que o São José ter voltado para um cenário nacional é um trabalho muito importante, muito legal, foi um trabalho muito legal, muito bacana. Poderia ter sido melhor, claro, poderia o São José estar brigando ali ponto a ponto na última posição do grupo ali para classificar. Não foi assim, mas foi válido aí esses 2 primeiros anos da SAF, né, esse resultado da SAF dentro de campo, fora de campo também, um trabalho bem bacana, então tem tudo a evoluir esse trabalho do São José. Com certeza, muito bem colocado por você. Para fechar, Brunão, por onde anda Sávio Santos? Sei lá por onde. Bem. Deve estar brilhando em algum alguns time palcos por aí. Brunão no Pique, informação de hoje do São José, o preparador físico do São José, a primeira baixa do São José para 2025 é o preparador físico, foi embora. Luiz Fernando Goulart foi para o Sport Recife, deve ter recebido uma proposta melhor, acabou indo para lá. Primeira divisão do Pernambuco, vai jogar né, o Sport que vai jogar a primeira divisão do Brasileiro também. Pois é, e o São José para 2025 segue se preparando com muito mistério, tudo fechado, não tem muito mais informação. 2025 vamos acompanhar de perto a Águia do Vale. Vamos embora, Brunão? Bora. Vamos embora então. Brunão, grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora do Esporte contigo. Segunda-feira tem o último programa de 2024, tudo sobre o basquete, Brunão. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Até segunda-feira. Tchau. Muito bem. Luizão, um grande abraço para você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, um grande Luizão, gente da melhor qualidade, leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Segunda-feira estaremos aqui ao Vivaz para levar informações para você do esporte da nossa cidade. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. Segunda-feira a gente volta para fechar o ano com o último programa Hora do Esporte de 2024. De minha parte,